paz do Senhor, juventude de Cristo, feliz ano novo, novo trimestre. Tem muita coisa boa acontecendo aqui na Editora Betel, porque esse trimestre promete. Vamos falar sobre cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida. Fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você pediu e a Editora Betel atendeu. Já queremos agradecer a nossa liderança pelo apoio de sempre, né, gente? Ao nosso querido Bispo Primaz, Dr. Manuel Ferreira, também ao nosso Bispo Samuel Ferreira, ao nosso Bispo Abner Ferreira e a nossa querida diretora pedagógica, Bispa Marvi Ferreira, que dá tanto apoio aí para a juventude de Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe. E já vamos começar muito bem o trimestre falando sobre cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida. E a nossa lição de número 1 traz o título Conhecendo as cartas pastorais. E estamos aqui recebendo, gente, que honra, recebendo aqui o comentarista da lição, nosso querido pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo, pastor. E eu já vou fazer a nossa primeira pergunta. Pastor, o que sabemos sobre Paulo? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Juliana, a paz do Senhor, juventude de Cristo. E aqui estamos mais uma vez para falar sobre as cartas pastorais. E melhor agora, neste primeiro momento, é entender, conhecer sobre o autor que é o apóstolo Paulo. Este homem que é um defensor do judaísmo, tanto é que consentiu na morte de Estevão, um homem que foi preparado desde a tenra idade para ser um grande homem dentro do judaísmo, um homem que, segundo a história que lemos, é um homem que ganhava de todos em argumentos da sua época. E este homem, um perseguidor da igreja, a Bíblia é bastante clara ao dizer que este homem afligia as pessoas, este homem encerrava crentes e justamente no momento em que ele estava com um dos planos mais ferrenhos contra a igreja, onde ele tinha cartas que lhe davam poder para encerrar qualquer um que estivesse pregando o evangelho. Foi justamente nesse momento que ele estava indo para Damasco, é que ele tem um encontro e a sua vida é mudada pelo Senhor Jesus Cristo. Este Paulo foi um homem que encontrou com Jesus no caminho de Damasco e através de uma revelação sobrenatural se tornou um dos maiores ícones da história da igreja do primeiro século e com certeza no seu trabalho missionário ele soube edificar igrejas, ele soube criar discípulos, pessoas que estivessem à frente da obra. E a grande lição que nós tiramos desse homem para nós é que Deus sempre está atento à realidade do ser humano. Desde que Saulo nascera, a Bíblia diz que ele era um vaso escolhido. Os olhos de Deus estavam sobre a vida daquele homem e no tempo certo, Deus se revelou de forma sobrenatural. Nós temos que, a cada momento, acreditar no poder de Deus de transformar. Quem sabe aquelas pessoas que mais hoje perseguem o Evangelho, no futuro serão pessoas que darão a sua vida da pregação do Evangelho, assim como a vida do apóstolo Paulo. Uau, que interessante. Pastor, mais uma pergunta. Qual a contribuição dos escritos de Paulo para o Novo Testamento? Pois bem, o apóstolo Paulo ele escreveu várias cartas do Novo Testamento, cartas pastorais, tem as cartas de prisão, e todas elas, Paulo dá instruções à igreja, aos cristãos, e muitos desses ensinamentos hoje compõem a nossa teologia, uma teologia bíblica bem centrada. Então Paulo, naquele primeiro momento, além de expandir o reino no mundo gentil, que para isso ele foi chamado, de pregar o evangelho, de levar o evangelho aos gentios, Paulo também escreveu muitas cartas, e essas cartas foram endereçadas
às igrejas, como aos cristãos de Roma, aos irmãos que estavam em Corinto, Éfeso, tem também aos irmãos da Galácia, né, Filipos, Colossos, e tem essas que é o foco da nossa lição aqui, que são cartas pastorais que foram endereçadas a Tito e Timóteo, que vão falar sobre a conduta desses dois obreiros na seara do mestre. Então Paulo ele contribuiu de que maneira? Na expansão do reino, na pregação aos gentios, bem como em alicerçar essas igrejas. Naquela época não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Então Paulo escrevia cartas para instruir aos irmãos quanto às necessidades que surgiam naquela época. Por exemplo, um momento de bastante perseguição, um momento de muitas heresias surgindo no seio da igreja, e estes escritos paulinos chegavam para dar consolo aos irmãos, servia como um remédio em meio a tantos ensinamentos daquela época, e de forma que a igreja alcançou um patamar de vitória, um patamar melhor no primeiro século, justamente pela contribuição deste homem que se deixou gastar pelo avanço, pela obra e pela edificação da igreja e treinamento de obreiro. Então, esta poderia ser a maior contribuição do apóstolo Paulo em vacinar os irmãos daquela época contra os falsos ensinamentos que surgiam tentando deturpar os ensinos de Cristo Jesus. Muito bem, a editora Betel está disponibilizando para você, Juventude de Cristo, o PIL, que é o Programa de Incentivo à Leitura a todos vocês, para complementar ainda mais o seu conhecimento nos estudos da palavra. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo, eu estou falando dela, diaconisa Juliana Nascimento, seja muito bem-vinda. Juliana, o que você trouxe para nós no PIL desta semana? Muito obrigada, Tianinha. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez no Conectados na Lição, começando esse trimestre aí para a glória de Deus. Bom, o tema do PIL dessa semana é o segredo da constância de Paulo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da editora Betel e faça download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E eu quero aproveitar para fazer a pergunta para o nosso comentarista, pastor César Rosa. A juventude quer saber qual é a chave para uma vida triunfante segundo o apóstolo Paulo. Pois bem, Juliana. O apóstolo Paulo foi um homem vitorioso. Ele mesmo pode dizer que em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A primeira chave para isso é buscar sempre a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escuta uma profecia falando que esperava por ele prisões e tribulações, ele pôde dizer que o que mais interessava para ele era cumprir com excelência o chamado e a vontade de Deus sobre a vida dele. Então, uma das chaves para nós vivermos uma vida triunfante é entendermos que estamos no centro da vontade de Deus. Outra questão que o apóstolo Paulo nos lega é entender que a nossa vida deve ser regida por Deus. Eu sei que existem muitas coisas que aconteceram na vida do apóstolo Paulo, como ele mesmo relata, de açoites, de prisões, de sofrimento, de angústia, de fome, de sede. Mas uma das coisas que mais trazia consolo para ele era que Deus estava no centro da sua vida. Deus regia a sua vida. Um dos pontos chaves disso é quando ele estava intentando ir para a Ásia e de repente o Espírito Santo não permite e por uma orientação divina ele vai parar na cidade de Filipos. Justamente nessa cidade, que não estava no seu itinerário, mas estava no itinerário de Deus. É justamente nessa cidade que ele é açoitado e vai preso. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Queridos, só canta, só ora em meio à tribulação aqueles que sabem que a sua vida está sendo regida por uma ação sobrenatural e superior à compreensão humana. Então, se nós quisermos viver uma vida triunfante, é entender que a nossa vida deve ser regida por Deus. Cada momento da nossa vida, cada detalhe da nossa vida,
deve ser regida por esse Deus eterno, sobrenatural, invisível, mas real. Por isso, se nós quisermos vencer os embates desta vida, os embates da fé, precisamos entender que a nossa vida faz parte de um plano infinitamente superior do que o nosso, que é o plano, o projeto de Deus sobre as nossas vidas. Que eu e você venhamos a cada dia mais buscar a vontade de Deus e deixar Deus dirigir a nossa vida. Não importa os problemas, não importa as dificuldades. O que importa é que a nossa vida está sendo dirigida por quem conhece cada detalhe da nossa existência. O nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana abençoada, debaixo da graça e da bondade do bom Deus. Uau! Conectou? Lembrando a você que o nosso comercial está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Cartas Pastorais, Instruções para uma Jornada de Sucesso, do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Poderá assim proceder num desses telefones que está passando na sua tela. Lembrando a toda a Juventude de Cristo que lá na nossa loja virtual você poderá adquirir a sua Bíblia do Culto Jovem. Olha, arrojada para a juventude que não perde tempo de ser edificada à luz da palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos voltando com mais um Conectados na Lição com novo tema, Moldados pelo Caráter de Cristo. Nós te encontramos aqui. Deus abençoe e até lá!